Estamos de volta agora com a nossa aula de ciências e hoje nós vamos estudar sobre os bons condutores de calor, os maus condutores de calor, os bons condutores de energia elétrica e os maus condutores de energia elétrica. Me acompanhe na página 12 da apostila. Esquenta rápido. Aqui nós temos nessa imagem um garoto pisando sobre o piso, descalço, e na outra imagem ele está pisando sobre um tapete, também descalço. Então vamos aqui me acompanhar. Ao andarmos descalços em um piso de ladrilhos, teremos uma sensação de frio nos pés. Então, por que não sentimos o mesmo quando caminhamos descalços sobre um tapete? Porque quando caminhamos descalços sobre um tapete, a transferência de calor não acontece com facilidade. O calor, que é a energia térmica, sempre é transferido espontaneamente do corpo com maior temperatura para o de menor temperatura, até que ambos fiquem com a mesma temperatura. Então, toda vez que você se expõe ao sol ou come uma comida quentinha, o calor é transferido para o seu corpo. Vocês já prestaram atenção nisso, pessoal? Quando você fica muito tempo no sol quente, você percebeu que o seu corpo esquenta? E quando você come uma comida bem quentinha, principalmente no frio, né? Você já percebeu que também esquenta o seu corpo? Essa comida quente é transferida, né? Esse calor é transferido para o seu corpo. Existem materiais que deixam o calor ser transferido com facilidade, sendo chamados de bons condutores de calor. Então, aqueles materiais que deixam o calor ser transferido com facilidade são chamados de bons condutores de calor. Exemplo, o ferro, o alumínio, entre outros metais, são exemplos de materiais que conduzem bem o calor. Então, esses materiais aí, o ferro, alumínio, metais, eles são considerados bons condutores de calor. Também existem materiais que são maus condutores de calor, isto é, que não deixam o calor ser transferido com facilidade. O plástico, a lã e os tecidos em geral, como aqueles usados na fabricação de tapetes, são exemplos de materiais que não conduzem bem o calor. Os materiais bons e maus condutores de calor podem ser utilizados de diferentes maneiras para fabricar diferentes objetos que facilitam a vida das pessoas. Então aqui nós temos uma garotinha, né? Ela está com roupa de inverno, luva, touca. Então as roupas de inverno são feitas de materiais maus condutores de calor. Dessa forma, elas evitam a perda de calor do nosso corpo. Então, por isso que é importante que elas sejam maus condutores de calor. Ao tocarmos em materiais bons condutores de calor, como o metal, por exemplo, temos a sensação de frio, porque transferimos parte do calor de nosso corpo para esses materiais. Então, nós pegamos na fechadura da porta, por exemplo, que é de metal, nós vamos ter a sensação que ela está fria, né? Por quê? Porque nós transferimos parte do calor do nosso corpo para esse material. É por isso que eles são... por isso que nós sentimos ele frio, né? Você sabia? Aqui nós temos uma imagem, né? O plástico, que é um mau condutor de calor. Aqui nós temos um ferro de passar roupa, né? E o metal, que é um bom condutor de calor. Para desamassar as roupas, o ferro de passar precisa estar muito quente. Por isso, sua base é feita de metal, como nós vimos aqui. Que é um bom condutor de calor. Já seu cabo é feito de plástico e borracha, que são maus condutores de calor. E por que eles são feitos de borracha? De borracha e de plástico? Porque são maus condutores de calor e assim evita que as pessoas se queimem, né? Quando está passando roupa. Certo, pessoal? Aqui nós temos uma atividade em que vocês vão fazer uma experiência. E eu quero que vocês façam essa experiência, tirem foto e mandem para mim. As colheres, elas são fabricadas com diferentes tipos de materiais. Quais tipos de colheres podem ser usados para mexer um alimento quente sem queimar as mãos? Então vamos investigar. Aqui vocês vão fazer uma experiência. Para isso vocês vão precisar de
uma colher de madeira, uma colher de metal e uma colher de plástico. É fácil, né, pessoal, de encontrar isso aí. Recipiente de plástico resistente, pode ser uma tigelinha, manteiga bem gelada, né? Pega a manteiga lá na geladeira e água quente. O que vocês vão fazer? Pessoal, para fazer essa experiência, vocês precisam estar junto com um adulto, tá? Precisa da ajuda de um adulto. Por quê? Porque vocês vão precisar de água quente. Então, para vocês não se queimarem, não façam sozinho. Peça ajuda para a mãe ou para o pai para fazer essa experiência, tá? Não esqueçam do que eu estou pedindo. Observação: as colheres devem ser grandes e ter o mesmo tamanho. Olha aqui. O que vocês vão fazer? Raspe um pouco da manteiga com cada colher, como foi feito aqui, ó. Pega um pouco da manteiga com cada colher. Cuide para que a quantidade de manteiga seja semelhante nas 3 colheres, a mesma quantidade. Aqui não vai ser a professora, né, pessoal? Então vai ser o pai ou a mãe que vai ajudar vocês. Não façam sozinho, torna a repetir, tá? A mãe ou o pai vai colocar água quente dentro do recipiente até mais ou menos a metade da tigelinha. Aí você vai colocar as 3 colheres dentro do recipiente, deixando a parte que está com a manteiga para cima, como vocês estão vendo aqui. Então vocês vão colocar apenas o cabo dentro da tigela, certo? Olha aqui a imagem, né? E aguarde alguns minutos e observe. Depois que você fez essa experiência juntamente com a mãe ou com o pai, não esqueçam disso, aí você vai responder as questões propostas. O que aconteceu com a manteiga em cada uma das colheres? Explique sua resposta. A colher de madeira, aconteceu o que com ela? A colher de plástico e a colher de metal. Então vocês vão ver que para cada uma vai ter uma resposta diferente. Então fiquem atentos, vocês só conseguirão responder essa questão se vocês fizerem, juntamente com a ajuda da mãe ou do pai, essa experiência. Com base no que você observou, classifique o material de cada colher, se é feita como bom ou mau condutor de calor. Então você vai classificar aqui qual que é um bom condutor de calor, qual que é um mau condutor de calor, qual delas, tá? Número 3. Quais dessas colheres uma pessoa deve escolher se quiser preparar uma sopa sem correr o risco de queimar as mãos? Explique sua resposta. Então, qual dessas 3 colheres a pessoa que vai fazer uma sopa deve escolher para mexer sem o risco de queimar as mãos? Está muito fácil. Continuando na página 14, conduz energia elétrica? Então, vamos ver aqui. A energia elétrica é usada para acender lâmpadas, fazer os eletrodomésticos funcionarem, usar o telefone celular, entre várias outras coisas. Mas será que essa energia, assim como a energia térmica, é conduzida de maneira diferente dependendo do material? Então vamos observar aqui, pessoal. Nós temos aqui uma casa, né? A imagem de uma casa, aqui nós temos as lâmpadas. A energia elétrica, ela chega até nossas casas através de fios elétricos. Em casa, os fios ficam dentro das paredes, a gente não fica vendo eles, né? Eles ficam dentro das paredes. Quando ligamos um aparelho na tomada, a eletricidade passa para os fios do aparelho, fazendo-o funcionar. Então é dessa forma que acontece, tá? Ali os fios tudo dentro da parede. Assim como o calor, a transferência de energia elétrica ocorre com mais facilidade por alguns materiais do que por outros. Os materiais que deixam a energia elétrica passar com facilidade, como os metais, são chamados de bons condutores de energia elétrica. Então vejam bem, pessoal, os materiais que deixam a energia elétrica passar com facilidade são chamadas bons condutores de energia elétrica. Já os materiais que não deixam a energia elétrica passar com facilidade, como a borracha, o plástico, o vidro, são chamados de maus condutores de energia elétrica. Então nós temos aqui alguma imagem, né? Nós temos aqui uma imagem e explicação. O metal, que é o bom condutor de energia elétrica, porque deixa passar com facilidade, e o plástico, que é um mau condutor de energia elétrica. Você sabia? Os raios são descargas naturais de energia elétrica entre as nuvens
ou entre as nuvens e o solo. Então nós temos aqui uma tempestade elétrica com muitos raios no céu, como vocês observam nessa imagem aqui. Os fios por onde a corrente elétrica passa são feitos de cobre, um metal que conduz muito bem a energia elétrica. Entretanto, qualquer pessoa que encostasse no fio levaria um choque elétrico. Para evitar isso, os fios são recobertos com plástico, um mau condutor de eletricidade. Certo? Continuando aqui, agora isso aqui é para você aprender e colocar em prática, na página 15, para encerrarmos a aula de hoje. Então, eu cidadão, então todos nós, né, somos cidadãos, então o que nós devemos fazer? Então, é obrigação nossa, cuidar da saúde e da segurança é uma responsabilidade de todos nós, é um dever de todos nós, né? Então, veja o que você pode fazer para evitar queimaduras e choque elétrico. Então, vamos observar aqui, evitando queimaduras. O excesso de calor pode causar queimaduras. Além de muito doloridas, as queimaduras podem causar lesões graves. Por isso, fique atento para evitar queimaduras. Aqui nós temos algumas dicas para evitar queimaduras. Não mexa em fósforos, velas, álcool ou acetona sem um adulto por perto. Não manipule fogos de artifício. Estes devem ser manipulados apenas por adultos. Não brinque perto de pessoas que estejam cozinhando ou manipulando fogos. Então, não fique brincando perto do fogão onde a mãe está cozinhando ou que esteja manipulando fogos. Proteja-se dos raios solares usando roupas adequadas, protetor solar e boné. Então, essas aqui são algumas dicas importantes para evitarmos queimaduras. Agora, nós temos aqui algumas dicas para evitar choques elétricos. O choque elétrico é o resultado da passagem de energia elétrica através de nosso corpo, que é um bom condutor dessa energia. A eletricidade faz os músculos se contraírem. Além da dor, né, os choques elétricos podem causar queimaduras e muito graves, tá, pessoal? Então fiquem muito atentos, muito perigoso ficar mexendo com eletricidade. Para evitar choques elétricos, fique atento às dicas a seguir. Muito importante essas dicas aqui, fiquem atentos. Não brinque com aparelhos elétricos quando estiverem conectados à tomada. Não toque em um aparelho elétrico com as mãos molhadas e nem mergulhe o aparelho na água. Isso é muito sério. Não coloque os dedos ou objetos nas tomadas. Não solte pipa perto de fios elétricos. Não encoste em fios elétricos caídos na rua. Se você encontrar um fio nessa situação, afaste-se e avise um adulto. Fique bem longe, tá? E avise um adulto que deverá ligar imediatamente para a companhia elétrica da cidade. Então, nem o adulto pode mexer, né? Tem que ligar para os responsáveis de energia elétrica, que são o pessoal, né, que trabalham na Copel. Certo, pessoal? Então, agora, nós encerramos a nossa aula de hoje. O que vocês precisam fazer? Estudar bastante esses textos aqui para vocês ficarem atentos, aprender e fazer a experiência juntamente com alguém da família, tá? Um adulto da família que esteja disponível para ajudar vocês. Tenham todos um bom dia e até amanhã. Um beijo.